face above the water. My feet can't touch the ground, and it feels like I can see the sands on the horizon every time you are not around. Slowly drifting away, wave after wave. Teve a piscina aqui durante muitos anos, mas era muito mais para lazer aqui da comunidade local. A questão que era originalmente a proposta, que era de ser um balneário, ser um hotel, não deu muito certo, o pessoal meio que abandonou a ideia. Ficou a piscina ali, a comunidade local aqui usufruía disso durante muito tempo. Quando chegou na década de 90, aí um grupo de pessoas, de investidores, resolveu fazer um balneário. Acho que vocês não vão chegar aí no balneário, né? Tem uma entrada, tem um balneário ali. Então, quando eles começaram a construir, a pensar em investir lá, esse prédio aqui, de certa forma, era um problema, porque ele estava totalmente deteriorado e estava caindo, assim. Então, aí, na época, esse grupo de pessoas, de investidores, doou para a Prefeitura Municipal, que, por sua vez, repassou para as entidades, para a GREC, para a Clube na Cônia, para as entidades aqui, para fazer alguma coisa. Aí se conseguiu captar um recurso de um projeto, à época, para fazer a restauração, a primeira restauração. E depois disso, vira e mexe, temos que tinha algumas atividades, depois você não tem uma sequência de atividades, então tinha uma certa dificuldade. De uns 2 anos para cá, nós conseguimos dar uma dinâmica para esse espaço aqui, que é receber grupos, que aqui é a sede de um projeto que eu vou fazer, que ela é aberta a entrada de novas associadas. Tem outras demandas, outra solicitação, por exemplo, a Murel, que é a Associação de Municípios da região da Laguna, tem interesse em ser associada ao Centro de Informação. Então é um processo dinâmico. As entidades que se disponibilizam, que querem participar, elas passam por uma discussão interna, vai para a Assembleia, e sendo aprovadas, elas passam a fazer parte. Qual que é a tarefa, qual que é a missão do Centro de Informação? Primeiro, o próprio nome dele, né? Formação e capacitação, estudos e pesquisas, é uma outra finalidade, defesa do patrimônio histórico e cultural, promoção da cidadania, desenvolvimento da agroecologia e do associativismo e assistência técnica e extensão rural. Então, essas basicamente é a missão, as finalidades, os objetivos do Centro de Informação. Alguns projetos, só para referenciar alguns projetos, algumas ações que o Centro desenvolve. O projeto mais importante que está em curso no momento, ele começou até tem uma placa, depois quando vocês saírem lá de fora tem uma placa na parede ali, que identifica um pouco. É um projeto de pesquisa de uma cadeia, desenvolvimento de uma cadeia de óleos essenciais orgânicos. Em 2011, o Centro de Informação, a FINEP é um órgão do governo federal que premia experiências no Brasil. E aí, em 2011, foi inscrito o Centro de Informação nesse prêmio FINEP e nós ganhamos o prêmio de R$500 mil na categoria Tecnologia Social a nível de sul do Brasil. Os 3 estados do sul foi a entidade premiada nessa categoria lá. E esse prêmio, na verdade, ele era o direito de apresentar um projeto inovador. Então, você ganhava o direito de fazer um projeto de R$500 mil, um recurso sem devolução, ou seja, fundo perdido. Porém, tinha que ser um projeto inovador, não era fazer mais do mesmo, né? Que estava fazendo não valia, tinha que ser alguma coisa nova e teria que ser aprovado pela FINEP. Então, se discutiu, foram várias reuniões, tinha várias ideias, várias proposições e ao final a decisão da grande maioria foi de fazer uma pesquisa para desenvolver uma cadeia de óleos essenciais orgânicos, ou seja, um grupo de 60 famílias da região aqui, para Integra Santa Rosa, Refortuna, Gravatal, Grão-Pará, São Bonifácio e Refortuna, isso, 6 municípios aqui da região, onde 60 famílias participam de um projeto que foi plantar pequenas parcelas, pequenos experimentos de planta aromática. Aí nós trabalhamos com 7 tipos de planta: tomilho, orégano, sálvia, alecrim, camomila, capim vetiver e alfavaca africana. Dessas 7 tipos de planta eram pequenas parcelas com o objetivo de testar se essas plantas se adaptavam aqui na região para a extração de óleo essencial orgânico. Então nós estamos agora na fase final já até depois na hora do café vocês dão uma olhadinha que está meio bagunçado ali atrás, mas tem algumas plantas que a gente coletou na sexta-feira e que na segunda vamos fazer a extração de óleo. Então se tira uma parcela de óleo, nós vamos mandar, nós temos um convênio com a EPAG de Itajaí, com a estação experimental, eles fazem a análise do óleo. É um projeto, uma cadeia nova para a região, não tem nada aqui na região nesse sentido, então a ideia desse projeto é fomentar justamente uma nova cadeia produtiva para a região, ou seja, planta aromática para a extração de óleo essencial orgânico. É um projeto que se encerra na metade do ano que vem, em vez de julho do ano que vem, que está finalizando. E aí, na sequência, durante esse processo, já se conseguiu emplacar um outro projeto junto à Fundação Banco do Brasil e ao BNDES para a construção da unidade de extração de óleos, que é a parte comercial do negócio que vem a partir do ano que vem. Então, o projeto casou certinho, fazer a pesquisa e, na sequência, aprovar um projeto
também subsidiado para construir a unidade. Então, tem uma grande possibilidade de uma nova cadeia produtiva aqui para a região, que é o óleo essencial orgânico. E tudo, ao que tudo indica, ainda talvez seja um pouco precipitado essa afirmação, não dá para ter ela 100% certa, mas do ponto de vista de resultado econômico, ou seja, de rendimento, ela deve ser mais atrativa, ou seja, mais interessante, ou com melhor resultado do que a própria fumicultura. Então, se nós imaginar que é uma região grande produtora de fumo, não Santa Rosalina, mas se você pegar Rio Fortuna, Grão-Pará, outros municípios aqui da região, tem um grande contingente de agricultores que plantam fumo. Grão-Pará, por exemplo, em torno de 60% das famílias no meio rural plantam fumo. Então, se você conseguir ter uma outra atividade, uma outra cultura, e que não use químico, e que substitua, e que dê a mesma renda ou uma melhor renda do que a fumicultura, obviamente se cria uma outra alternativa importante para essas famílias. Porque a Santa Rosa de Lima já teve, no final da década de 80, no município de 2013, 83% da renda agrícola vinha da fumicultura. Hoje nós temos em torno de umas 40 propriedades que plantam fumo ainda, as demais já foram para outras atividades. É uma mudança que ela é um pouco demorada, mas ela é importante. Porque aí, não sei se a tua família, Leandro, chegou a plantar fumo aqui. Sim, um pouco. O pai e o tio plantaram. Pois é, então assim, 83% da renda agrícola de Santa Rosa de Lima no momento era da fumicultura. E aí, quando essa cadeia entrou em crise, o município quebrou, né? E aí foi quando surgiu a necessidade de buscar uma outra alternativa, ou muitas famílias irem para a cidade. Por isso nós temos investido aqui em São Paulo, em Florianópolis, em Braço do Norte, na região aqui todos espalhados, e mesmo fora, pessoas que foram buscar alternativa. E muito na época tiveram que vender o seu terreno, muito barato, porque estava inviabilizado no meio rural, para ir morar na periferia das cidades e se sujeitar a um trabalho que não remunerava bem. Então hoje a gente conseguiu virar um pouco esse jogo e criar uma perspectiva. Mas é desafiador porque você tem que trabalhar com várias ações, né? Hoje é bem diversificado aqui, nós temos a bovinocultura de leite, que é importante no município, ainda tem um pouco de fumicultura, mas em torno de 40 propriedades, tem a produção de hortaliças. A produção orgânica de modo geral, né? O agroturismo, então isso se dinamizou bastante. Mas é um processo que é gradativo e é um pouco lento. Uma outra atividade do Centro de Formação é a capacitação de dirigentes das próprias entidades aqui, né? Cressol, Agreco, Cooperagreco, todas as entidades aqui. Recentemente foi feito um curso intensivo aqui para lideranças, para funcionários, para dirigentes e tal. Um outro projeto que está em estudo, ou seja, está em fase de aprovação, é a formação de agricultores sobre questão ambiental. 180 agricultores com 9 cursos aqui da Morel, ou seja, dos municípios da toda a Morel, que são 18. Então, esse projeto sendo aprovado vai ter um processo intenso de capacitação de agricultores sobre a questão ambiental. Orientação de 180 famílias e repovoamento com alevinos nos riachos para a questão do borrachudo. É outro projeto também em estudo que está em vias aí de aprovação. E outro projeto também que é a produção de um jogo pedagógico para a capacitação de lideranças, agricultores e tal. Então são projetos que estão em fase de estudo. Então, muito resumidamente, um pouco essa é a função, a ação do Centro de Formação. Nós já tivemos um tempo atrás uma ação bastante forte, com parceria com a CONTAG, Confederação Nacional de Salvador da Agricultura Familiar, que em 2010, 2011, capacitou muitos dirigentes sindicais do Brasil inteiro aqui nesse espaço aqui. Foi feita uma parceria com a CONTAG e aí, durante um ano inteiro, cada 2 semanas tinha um grupo de sindicalistas de um estado ou de outro do Brasil fazendo capacitação aqui. Teve uma outra parceria com o SEVAI Nacional também, para capacitação, que trouxe muita gente para cá. Então é um processo que se dinamiza, porém, como você depende de algumas parcerias, tem momentos que você tem acesso ao recurso, você tem que diminuir a atividade. Então, essa é uma das dificuldades de manter uma estrutura dessa, porque tem um certo custo, tem que ter uma equipe que está atuando, então tem essas oscilações. Mas agora, de uns tempos para cá, nós temos conseguido dar uma estabilidade. Bom, acolhido na colônia. Vocês vão poder visitar duas pousadas, né? Se hospedaram hoje, almoçar em outra manhã. Está mais na propriedade que é da acolhido na colônia. Vocês vão poder, algumas particularidades, vocês vão poder, durante essa atividade, estar conhecendo mais. A ideia aqui é muito mais assim, dar uma ideia geral da história da entidade, para que depois vocês façam nas visitas. Então, aqui, esse aqui é a BR-101. Que é o principal corredor, e aqui Santa Rosa de Lima. Então, se imagina esse quadro aqui, final da década de 80, início da década de 90, até 2000. Nós não tínhamos nenhum acesso asfáltico aqui. O acesso asfáltico era até Rio Fortuna.
nesse meio ali, totalmente ilhados. A infraestrutura é muito precária também, de péssima qualidade, estrada, telefonia, energia elétrica também de péssima qualidade. E serviços de saúde, de educação, obviamente, na mesma condição. Então tinha uma condição totalmente desfavorável, o que obrigava muita gente a migrar para a cidade. Só para citar um exemplo, no meu caso específico, a minha família teve que morar no Braço Norte para que a gente pudesse estudar. Não tinha nenhuma condição de fazer nem ensino médio aqui no município tinha. Na minha época de colégio, nem o fundamental não tinha. Você fazia a quarta série ou ia para buscar fora, ou então não tinha condição. Então essa era uma realidade, muitos jovens da época tiveram famílias inteiras sair. E aí depois, aos poucos, o processo começou a inverter, e hoje nós temos uma condição que a maior parte dos municípios pequenos, ou seja, municípios essencialmente agrícolas, ainda tem um esvaziamento, ainda tem mais gente saindo do que pessoas voltando. E Santa Rosalina é um município que conseguiu inverter essa lógica. Hoje nós temos um crescimento pequeno, mas a população é positiva. É um dos 10 municípios do estado, dos pequenos municípios, que começou a ter um crescimento populacional. Isso significa que os jovens pararam de ir para a cidade, ou parte deles pelo menos deixaram de ir para a cidade, porque vem perspectivas aqui. Porque o jovem só fica no meio rural se ele vê perspectivas, senão, obviamente, ele vai em busca de algo novo. Então, esse era o quadro, e tinha-se um preconceito, vamos dizer assim, muitos têm ainda, de que o meio rural, ou seja, aquilo significa atraso, enquanto que o urbano, o industrial, significa progresso. Não está errada essa afirmação aqui. Essa não está errada. Mas aquela talvez tenha um pouco de preconceito, e o desafio aqui era quebrar isso, inverter essa lógica. Então tinha que mudar essa visão e perceber que o rural podia ser o portador de soluções. Foi aí que surgiu nessa perspectiva surgiu a AGREC, depois na sequência veio a acolhida na colônia, e depois as demais entidades, no sentido de criar alternativas. E a estratégia teria que ser sair da competitividade individual, ou seja, deixar de competir individualmente para competir territorialmente, ou seja, organizar para ganhar força, ganhar escala, ganhar visibilidade e ganhar condições de sobrevivência. Valorizar os recursos locais e criar um ambiente propício para colaboração, e também na sincronia campo-cidade. Esse projeto aqui é muito calcado na questão da relação campo-cidade. Se você pensar o agroturismo, por exemplo, se não pensar o campo e a cidade, você não tem agroturismo. Porque quem vai vir visitar aqui são as pessoas da cidade. Então tem que ter essa sintonia, assim como também a produção orgânica. Começou no início, se você pensar na década de 1996, 98, 2000, nós nem tínhamos no Brasil uma legislação clara sobre a certificação orgânica. Hoje nós temos tudo regulamentado. Hoje tem uma legislação que é acreditada internacionalmente. Porém, na época se falava em produção sem agrotóxico. Nem se falava em agroecológico ou orgânico. Falava sem agrotóxico. E aí não tinha uma certificadora que botasse um selo e dissesse, não, esse produto realmente não usa agrotóxico. Era muito na relação de confiança. E qual era a condição que se tinha para que esse produto, para que o consumidor lá da cidade, lá de Florianópolis, por exemplo, acreditasse que o produto que não usava agrotóxico? Era convidar as famílias para vir para cá para conhecer. Então aí você tinha que convencer as famílias, essa era a campanha, na verdade. Venha a Santa Rosa conhecer a produção. Aí as famílias começaram a vir, começou a despertar interesse da universidade, de grupos de agricultores de outras regiões. Então começou a vir pessoas para cá. Isso criou uma outra oportunidade, porém uma dificuldade. Aqui na cidade só tinha um pequeno hotel, bem pequenininho por sinal e sem nenhuma estrutura. Quando começam a vir pessoas para cá para conhecer, você tinha que alimentar essas pessoas, tinha que hospedar, tinha que acolher, afinal. E aí foi onde surgiu a acolhida. Foi aproveitar o que se tinha de estrutura que dava para aproveitar, que era para receber as pessoas. Por exemplo, um paiol de estufa, o galpão de guarda-fumo virou um pequeno restaurante, por exemplo. A própria estufa virou uma organizada, melhorada, virou um lugar para hospedar. Então, as casas das famílias, a família do Leandro até hoje ainda, uma parte da hospedagem é na própria casa, né, Leandro? Hoje em dia não, mas até 2010 a gente hospedava na própria casa, como quartos coloniais. Hoje a gente tem um chalé, assim, para 4 pessoas, mas não é mais dentro de casa. Não é mais, né? Mas a alimentação ainda é na cozinha da casa. Então, assim, é aproveitar aquilo que tinha, porque se você tem um cenário de agricultura descapitalizada, quase inviabilizada, não tem recurso para investir. E se pensar 15 anos atrás, o crédito rural era escasso, né? Então tinha que aproveitar, economizar e aproveitar a estrutura que tinha. Foi assim que começou a política colônia. E tinha algumas coisas muito favoráveis, que os atrativos naturais, por exemplo, a beleza que
da paisagem, até por estar na encosta da serra, então você tem uma paisagem muito bonita e tem também uma abundância de água. Né? Essa é uma região muito rica em água. Se nós observarmos aqui desde toda a encosta, desde Itápolis, indo aqui até Grão-Pará, Laurumim, toda essa região de encosta é uma região muito rica em água. E relativamente limpa a água ainda. Hoje nós já temos alguns problemas de poluição, mas ela ainda, se comparar com a parte mais baixa, ela ainda é bem pura. Então, isso atrai as pessoas da cidade. E essa região aqui, ela é nascedora de rios importantes, como aqui, para nós aqui o Rio Tubarão, vai abastecendo o Grosso Norte, vai Tubarão, e depois aqui o Rio Taveira vai na direção de Florianópolis. Então, é uma região importante do ponto de vista de abastecimento de água. Então, se você preservar uma região de encosta, naturalmente tem uma condição de água um pouco melhor. Também a questão cultural, né, que é um município essencialmente de cultura alemã, em torno de 80% da população de origem alemã, então tem uma questão cultural muito forte. Nós inclusive temos uma festa típica que surgiu antes dessas organizações, que ela surgiu, a primeira foi em 91, 92, que é a Gemüse Fest. Gemüse é um prato típico da cultura alemã, que ele é feito com batata inglesa, couve e defumado de suíno. É um prato típico da cultura alemã e que virou uma festa, e essa festa teve o objetivo de juntar as pessoas que continuavam morando aqui e os que tinham ido para a cidade, os filhos de Santa Rosa que tinham ido para a cidade. Então a junção dos que foram com os que ficaram acabou também buscando alternativas que era criar para que as pessoas não fossem todas para a cidade. E aí virou a Gemüse Fest, que essa festa hoje ela acontece a cada 2 anos, e ela tem essa questão desse espírito de congraçamento e também de buscar alternativas, de viabilidade de outras atividades econômicas. Então, a agricultura familiar aqui como um capital social e também os filhos da terra, quando a gente fala em filhos da terra, é as pessoas daqui que tinham ido morar fora, mas que continuavam vivenciando, colaborando com a cidade, com o município. Então, em 96 surgiu o Agreco, em 92 nós tivemos uma festa, a Gemüse Fest, e depois, 4 anos, surgiu o Agreco, que é a Associação de Agricultores Ecológicos, das Encontros Geral. Vocês vão ouvir falar diretamente aqui. Eu sempre falo, não tem como falar da Agreco sem falar da acolhida. Não tem como falar da acolhida sem falar da Agreco. As coisas são muito entrelaçadas. Até porque muitas famílias têm as duas vivências na produção orgânica e também no agroturismo. Aliás, todas as famílias do agroturismo são da produção orgânica. É uma condição para ser associada à acolhida é ter produção orgânica. A propriedade tem que ser certificada. Então, automaticamente, você já tem uma articulação forte. Aqui só para ilustrar um pouco a questão de imagens de produção aqui. Inicialmente começou com hortaliças, depois é que foi migrando para outras atividades, né? Depois veio, por exemplo, o mel, o melado, que é o caso da família do Leandro, está na produção de derivados de cana, produção de frango, geleias e tal, mas inicialmente começou com produção de hortaliças para venda na Grande Florianópolis. E aí nós tínhamos um problema que era a questão da acesso difícil, né? Você vai aqui no sentido norte, difícil, estrada de chão. E aí põe o produto num caminhão, leva para Florianópolis e ele chega lá com já não tão bom. Aí você vai competir com quem está no cinturão em torno de Florianópolis. Em torno do Carlos, aquela região ali, aí tinha dificuldade. Então o desafio foi mudar para outras atividades para que tivesse maior vida de prateleira ou pudesse agregar valor, visualizar, para que não tivesse tão pouco tempo para comercializar. Bom, nesse contexto surgiu a Acolhida em 98, a Agreco 96 e a Acolhida em 98, com uma demanda e uma oportunidade, aquilo que eu falei ainda há pouco. As pessoas iam para cá para conhecer a produção sem agrotóxicos, tinham que se hospedar, tinham que se alimentar aqui, e aí virou uma oportunidade. E a Acolhida tem uma parceria com a Acolhida Paysan, que é uma organização francesa com o mesmo perfil da Acolhida na colônia aqui. Na verdade, a tradução significa Acolhida Camponesa, e que é um modelo de agroturismo que está em mais de 30 países hoje. E, na verdade, a Acolhida Paysan, que é a organização francesa que foi a origem desse modelo, ela é um movimento mundial pela manutenção da agricultura familiar. Então, além da questão do turismo, tem esse apelo para a questão da agricultura familiar. Aqui só para ilustrar, um pouco a coisa. Inicialmente ela começou aqui em Santa Rosa de Lima e hoje ela está na Serra Catarinense em 3 regiões do Vale do Itajaí. Então, 99 aqui na Serra foi 2005 e depois aqui foi as demais regiões um pouco mais recente. É uma serra, nós temos em Urubici, São Joaquim, Urupema também está iniciando e Bom Jardim da Serra está assim, mas muito mais inicial. O maior núcleo lá é em Urubici. Urubici já tem uma tradição aqui no turismo, então o valores rurais, tá, o turismo rural. Então já tem um apelo
bastante forte. Aqui para ilustrar um pouquinho trabalho associativo, né, circuitos municipais e regionais. Isso aqui é uma foto de um evento, de um seminário que a Acolhida realizou com seus associados. Esse aqui foi no Vale do Itajaí, em 2009, se não me engano, 2010. Um outro princípio da Acolhida é o agroturismo inserido na dinâmica da propriedade, é uma atividade complementar à agricultura. Então, quem começa no agroturismo ele não vai abandonar a atividade agrícola dele. Se você pegar, se vocês forem visitar, vocês vão perceber. As pessoas têm a atividade normal deles, no caso da família do Leandro, a produção de derivados de cana e mais agroturismo. No caso da Dira, a produção de mel e tal, mais agroturismo. No caso da Celita, que vocês vão amanhã, a produção de hortaliças, especialmente morango e amora, mais o agroturismo. Então é uma atividade complementar de renda. Chega num momento que, se ela for evoluída, ela passa a ser a principal atividade. Já tem propriedades que têm isso. E a principal renda hoje vem do agroturismo. Mas não quer dizer que a família vai abandonar o que vem fazendo para se dedicar só ao agroturismo. Então é uma atividade complementar de renda. Esse é o objetivo. Qualidade nos serviços e produtos oferecidos. Então nós temos um caderno de normas, que é um documento que diz o que você pode e o que não pode fazer usar. É para garantir a qualidade do serviço oferecido, dos produtos. Preocupação com o meio ambiente. Então, se você pensar em que o visitante da cidade venha para casa, ele quer ver um espaço cuidado, um meio rural cuidado, sem problema de degradação e devastação. E aí nós temos um problema aqui que ele é geral na região, que vocês vão perceber também, que é o tal do borrachudo, que é um mosquitinho aí que inferniza o evento. Então, assim, essa é uma questão que também se tem. Lá no começo eu falava na questão daquele projeto que está em estudo junto com a Amurel, que é um trabalho de questão ambiental de recuperação, de colocação de lambarias e tal nos córregos, e uma campanha de conscientização. Para controlar o borrachudo você tem que fazer uma série de ações, não é só pôr o BTI na água, você tem que fazer um trabalho de recuperação de mata ciliar, tudo. Então, se pensar nessa questão, você tem que fazer um trabalho de médio e longo prazo. Então, essa questão da preocupação com a questão ambiental ela é fundamental. Parceria Campo-Cidade, também já falei, né? Então não existe agroturismo sem a parceria Campo-Cidade. E quem vai vir para cá para visitar normalmente são as pessoas da cidade. Nós recebemos grupos de estudantes e tal, agricultores também para conhecer, mas o turista mesmo é o que vem da cidade. E aqui o nosso maior público ele vem da Grande Florianópolis ainda. Tem turistas que vêm do sul do estado, do estado também, mas o grande público vem da Grande Florianópolis ali até a região de Itajaí. Aqui só para ilustrar, né, porque é um modelo próprio de sinalização que foi desenvolvido, que é padrão acolhida. Então, vocês vão perceber que ele é um pouquinho diferente daquela sinalização normal do turismo, até para caracterizar, para identificar. Hospedagem. Essa aqui é uma imagem de uma lá de Rancho Queimado. Essa aqui é também de Rancho Queimado, Dona Laura. Lá é na Serra Catarinense, né? Essa ali do Decalço, eu acho, né? Na Serra também. Então, só para dar uma. O que eu quero mostrar com isso aqui, pessoal, é que cada um tem uma característica diferente. Vocês não vão encontrar dois empreendimentos, dois associados com o mesmo tipo de serviço, ou com o mesmo padrão de construção. Essa aqui, por exemplo, é do Valnério. Essa aqui era uma estufa de fumo. Ela só adaptou. Você deixou no fundo. Não. Sim. Agora não foi mesmo. Então, assim, cada uma delas tem uma característica própria, ou seja, adaptou alguma coisa na propriedade, ou quando construiu com a característica da propriedade. Vocês podem visitar todas elas, que vocês não vão encontrar duas iguais. E aí vai muito assim, ó, a serra tem um tipo de empreendimento, porque ela tem uma característica de uma cultura diferente. Aqui em Santa Rosa, a cultura alemã ela é predominante, então você vai ter um pouco daquela característica. Se vai para outra cidade, é diferente. Vai para o Vale do Itajaí, tem outro tipo de padrão de construção. Tudo isso vai variando conforme a característica da região. Aí, alguns vão dizer, não, mas isso não padroniza. Mas não é a ideia, aqui não é padronizar os empreendimentos. É garantir qualidade do serviço, qualidade do produto, mas cada um com a sua particularidade. E se vocês forem visitar uma e outra, cada um vai ter um jeito, um atrativo diferente. Nós temos uma aqui que tem tirolesa, por exemplo. É uma que tem, na Acolhida, é uma aqui de Santa Rosa Lima. Então,
para construir, né? Então, assim, essas questões são importantes para garantir também que o visitante tenha a oportunidade de visitar várias e ver sempre coisa diferente. Aqui é uma outra na Serra Catarinense, que tem uma característica própria, né? Que eu acabei de falar. Não sei se tu chegou a citar no início, talvez tenha pedido. São quantas propriedades, quantas famílias hoje? No Lago dos Reis, hoje, em torno de 170 no total. 170 no total. No total. Nem todas elas estão recebendo visitantes assim, tem umas que estão iniciaram agora mais recentemente e tal, e aí estão se preparando ainda, mas tem em torno de 170 famílias. Mas é um processo dinâmico, tem gente que sai, tem gente que entra, se pegar no São Bonifácio, por exemplo, tinha até o ano passado tinha 5 famílias, agora tem 9, 10. Grão-Pará tinha 2 associados, agora tem um grupo de, eu acho, 15, fazendo diagnóstico perspectivo. 15 famílias que estão se preparando para entrar. E Grão-Pará tem uma particularidade que está saindo acesso asfáltico pela Serra do Corvo Branco, então cria uma outra possibilidade para eles. Então tem um grupo que se organizou e está se preparando para entrar na colina colônia, porque tem toda uma metodologia de preparação e organização da propriedade para 5 anos para da colina. Então é um processo gradativo. Então é dinâmico, não dá para dizer, tem 170, é porque é muito dinâmico, né? Mas eu diria que se hoje fazer um levantamento já tem mais que isso. Mas o número que a gente trabalha é 170. Aqui, questão da alimentação também, para ilustrar, né? Comida típica. Você vai para a serra, é um tipo de alimentação, aqui é outro, por conta da questão cultural. Aqui tem terrorismo, né? Aí também a venda de produtos, né? Na própria propriedade, vocês vão visitar os planos. Então a Ladida, ela além da pousada, ela tem a lojinha da colina lá, tem o mel, tem outros produtos. Se vocês forem na outra propriedade, vai ter os produtos também. Então dá sempre o turista poder levar aquilo que tem na propriedade ou que tem na produção orgânica aqui. Aqui um pouco para ilustrar a questão de que a gente recebe-se grupos também para estudantes, de agricultores para conhecer o projeto, que também é uma forma de gerar renda para os todos aqui. O turismo pedagógico, que é a parceria com as escolas, para as crianças, para os estudantes irem para cá. Isso é um trabalho que tem dado muito certo e é um trabalho importante, porque às vezes lá na cidade a professora tem dificuldade de trabalhar uma disciplina que você vai para o meio da horta e muda todo o quadro. Então essa interação é muito mais que o meu grau. O cicloturismo também é recente, mas ele tem atraído bastante gente para cá. O pessoal da bicicleta aí tem de vez em quando vindo um grupo para cá. Um tempo atrás uma reunião com o pessoal do Rio Grande do Sul para fazer o cicloturismo aqui. Alguns dados só para referenciar, então a acolhida hoje é considerada um destino referência em turismo rural pelo Ministério do Turismo. Isso é um reconhecimento importante. Atua em 25 municípios do estado de Santa Catarina. Hoje já tem uma cidade no Rio de Janeiro que é Casemiro de Abreu, que é na Serra do Rio de Janeiro, que implantou a acolhida lá, a partir de uma ação da prefeitura lá, foi feito um trabalho lá de organização e hoje tem um grupo de várias famílias lá. Aparecem sempre demandas novas de expansão, tem tanto dentro do estado de Santa Catarina quanto fora do estado, aqui no Rio Grande do Sul, no Paraná, em São Paulo, tem Minas, tem no Espírito Santo demandas, porém a associação não tem conseguido ter fôlegos assim para expandir muito. O que nós estamos trabalhando agora é a constituição de uma federação, porque são 5 associações regionais. A Encosta aqui, que é a nossa regional, a Serra Catarinense, a Rio do Sul, que é outra regional, o Ibirama, que é outra, e tem mais uma nova. Ituporanga, exatamente. Então são 5 regionais, são 5 associações regionais. Cada uma com o seu CNPJ, com a sua diretoria e com o seu próprio estatuto. E o que nós estamos fazendo agora é criar uma federação, que é uma associação dessas 5 associações regionais, que aí sim vai criar uma estrutura um pouco, assim, pensar na expansão. Porque hoje é uma demanda bastante importante. E uma filosofia da Clube Paysan na França é que esse modelo de turismo se expanda o máximo possível. Então a federação aqui vai criar um pouco dessa ação de expansão para outros estados também. E nós já falamos, hoje tem em torno de 170 famílias associadas. Como que as famílias investem na propriedade? Você vai ter que ter um investimento para fazer a turismo. Muitos com recurso próprio. Tem um fundo chamado Fundo de Generosidade, que é um recurso de um prêmio que a associação ganhou e ele financia os próprios agricultores. Então o produtor pega, faz seu investimento e depois devolve parceladamente, sem juros. Então dinamiza bastante. O Pronaf, que hoje é uma linha especialmente importante, muita gente usa o Pronaf hoje para fazer investimentos. O SC Rural, que é um programa do governo do estado, com recursos do Banco Mundial, que tem
Nós estamos no terceiro projeto aqui dentro da acolhida. Aliás, o quarto, porque tem um aqui, o primeiro, teve um na Serra, um no Vale e o outro aqui agora. Então, são 4 projetos estruturantes de investimento das propriedades e outras fontes de recursos também que têm sido captadas. A questão da divulgação, da comercialização, como é que nós vendemos aqui? Muito é promoção direta para o consumidor, mídia gratuita, então tem bastante reportagem, sai daí em revista, jornal, até televisão e tal. O próprio site. Mas o que funciona muito é aquilo que a pessoa vem aqui, conhece, gosta e fala para o amigo, para o parente e tal. Então O boca a boca. o boca a boca é o que mais tem funcionado. Então é importante, a melhor forma de comunicação é essa. Você receber o turista, atendê-lo de forma que ele consiga falar bem do projeto. O caso específico de Casimiro de Abreu, no Rio de Janeiro, até há uns 3 anos atrás, 4 anos atrás, a TAM gravou um vídeo, tem uma parceria com a TAM, empresa aérea, e ela gravou um vídeo de 10 minutos aqui, durante 30 dias passava nos voos nacionais. Todo mundo pegava o voo da TAM, passava esse vídeo. O prefeito de Casimiro de Abreu, numa viagem que ele estava indo a Brasília, ele viu esse vídeo, se interessou, veio para cá conhecer e a partir daí a acolhida foi para o Rio de Janeiro. Então são coisas que às vezes a divulgação faz a diferença. Parcerias importantes, governo federal, governo do estado, prefeituras municipais, as próprias organizações da sociedade civil, instituições de ensino superior, especialmente a Universidade Federal, sendo uma parceria de longa data, empresas privadas, como no caso da TAM, que no caso teve uma parceria, a Bovespa também em São Paulo nós tivemos parceria, a Rede Turisol, que é a Rede de Turismo Solidário, e tem uma associação chamada Amigos da Acolhida na Colônia, que é uma associação que tem sede em Florianópolis, são pessoas que não são agricultores, não podem ser sócios ou ter um empreendimento, mas eles querem apoiar a acolhida. Aí tem arquiteto, tem professores, tem diversos profissionais que apoiam aqui. Inclusive, semana passada teve uma ação aqui numa propriedade, que é uma família que está entrando, o seu Elias Hert, e que teve uma arquiteta que veio aqui, tirou um dia para vir aqui para ajudar ele a organizar, pensar a propriedade dele. Como que ele vai melhorar o visual da propriedade dele para receber visitantes. Então, esse tipo de ação também é importante porque você vai contratar um arquiteto para fazer um trabalho na propriedade, vai custar uma grana. E nessa parceria fica fácil você ter pessoas engajadas e que pensam nessa lógica. Porque também não adianta você contratar um arquiteto que pensa numa lógica de tudo quadrado e tal. Tem que ser alguém que olha a propriedade com essa lógica. E otimizar ela, né? Exatamente. Então esse tipo de ação é importante para nós também. Bom, acho que resumidamente é isso. Não sei se eu esqueci alguma coisa importante aí que deveria ter falado. Não, eu